Boa noite. Eu, como ouviram, é um imprevisto e, portanto, eu não preparei uma sessão para fazer perguntas ao Ricardo Araújo Pereira. Contudo, acompanhei o Ricardo na gravação destes episódios, destes 2 livros que resumem a primeira temporada do podcast Coisa que não edifica nem destrói, e que é um projeto totalmente individual do Ricardo, é um projeto pessoal, é uma daquelas coisas que eu acho que ele fez mesmo porque gosta muito de estudar e gosta muito de nos pôr e de nos desafiar, de nos inquietar. Posso usar o verbo? A mim inquietou-me, alguns destes textos inquietaram. E portanto é destes 2 livros que vamos falar. O Ricardo vai para a semana recomeçar o Coisa que não edifica nem destrói, o podcast da SIC. Começa na próxima quarta-feira, não é? A segunda temporada. E portanto aí depois eu vou reunir os textos e publicar um livro da segunda temporada. Não é porque isto vale mesmo a pena, mesmo para quem tenha ouvido. Eu acho que todas as referências que estão aqui e alguns raciocínios mais eu acho mais difíceis só se ouvirmos uma vez, se estivermos a ler, acho que percebemos melhor e portanto fez todo o sentido publicar. Vou aproveitar só para dizer que, entretanto, vai sair este livro que se chama O que é que eu estou aqui a fazer? É uma conversa do João Francisco Gomes com o Ricardo Araújo Pereira sobre Deus, fé, humor e morte. Não é humorístico. É um texto, é um livro que abarca várias conversas, incluindo uma delas com um padre, sobre esta questão do Ricardo ser ateu e ao mesmo tempo ser um grande estudioso da Bíblia e dos textos bíblicos. Portanto é outro projeto. Para a semana o Ricardo vai estar aqui com o João Francisco Gomes a apresentarem este livro, e com o padre João Basto, que também participou no livro. Eu vou então passar a palavra para te perguntar porquê que fizeste este projeto? Porquê que é este? Certo, muito obrigado. Obrigado, Bárbara. Viva, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu queria começar por dizer o seguinte. Como o Pedro teve um imprevisto e não pode estar, eu ia fazer perguntas e agora não vai. E, portanto, eu pedi à vossa tolerância se o meu discurso for um pouco desconexo, porque eu vinha para me fazerem perguntas, não era para estar uma hora a falar. Eu já vou responder a tua pergunta, deixem-me só dizer, só a propósito disto, este que a Bárbara acabou de dizer, que se chama O que é que eu estou aqui a fazer, são conversas do João Francisco Gomes, que é um jornalista dedicado a assuntos religiosos no Observador, e é isso, eu registro dessas conversas. Porquê é que se chama O que é que eu estou aqui a fazer? Por causa de um episódio da minha vida, que foi quando eu tinha, sei lá, 14 anos talvez, 13, 14, o padre Manuel, que era o nosso professor de religião e moral, estando perante uma plateia de adolescentes e sabendo que os adolescentes, enfim, sentem coisas, têm determinados desejos que são novos e que aos quais eles não sabem, com os quais eles não sabem lidar, ele propôs o seguinte: eu vou virar aqui um chapéu ao contrário e vocês, num papelinho, escrevem 2 perguntas que correspondam a inquietações que vocês têm. E vocês dobram o papelinho, ninguém sabe quem é, ninguém sabe, são anónimos, e vocês metem os papelinhos no chapéu. E eu leio e respondo às perguntas. E as perguntas dos meus colegas eram aquilo que vocês imaginam que são perguntas de rapazes e raparigas de 14 anos, tinham a ver com sexualidade, sobre, enfim, uma série de coisas e também outros tipos de inquietações. E nisto o padre tira o meu papel e lê: o que é que eu estou aqui a fazer? E a sala estourou numa gargalhada, mas uma coisa de fazer a casa vir abaixo, que me surpreendeu. Aliás, alguns dos meus colegas olharam para mim porque pensavam: só há um Palmeira aqui que pode. E tinham razão.
tenha sido eu, mas foi completamente sem querer. De repente eu percebi que, de facto, ter o padre, havia várias coisas. Era um palerma qualquer, tinha posto o padre a dizer o que é que eu estou aqui a fazer? E tinha dito o que é que eu estou aqui a fazer. Tinha considerado que a sua maior inquietação era o que é que estava a fazer naquela aula de religião moral, numa tarde de quarta-feira. A pergunta era sobre o planeta, sobre o que é que eu estou aqui a fazer no planeta. E, portanto, depois da gargalhada acalmar, o padre leu a segunda pergunta, que era o próprio padre Manuel disse assim: não, já percebi que é que a segunda pergunta explica a primeira, que era uma coisa do género: porquê que a gente nasce depois tem de morrer? Uma coisa que me continua a inquietar, não sei se todos de vocês não, boa. E pronto, e portanto a pergunta, o que é que eu estou aqui a fazer, era a coisa que mais me inquietava quando tinha 14 anos. Devo dizer-vos que não me lembro da resposta do Padre Manuel, porque a gargalhada que os meus colegas deram continuava a ressoar. Eu só me lembro daquela gargalhada. E devo dizer que isso me tranquiliza, porque se a minha inquietação mais funda dava aquela vontade de rir aos meus colegas, é porque em princípio não era uma inquietação assim tão difícil, não é? E portanto, vamos avançar. Portanto, é por isso que este livro tem esse título. Mas hoje estamos aqui para falar sobre estes dois que têm o mesmo título, é o volume 1 e o volume 2. A primeira coisa a notar é que eu estou com um ator pimpão na contracapa. Vamos a isto então. Isto chama-se Coisa que não edifica nem destrói. E a Bárbara perguntou porquê é que eu resolvi fazer isto. Porque para citar um filósofo grego chamado Mitroglou, jogou no Benfica há uns anos, e uma vez ele renovou o contrato com o Benfica e o jornalista perguntou-lhe: Mitroglou, porquê? Porquê que renovou o contrato? E ele disse: because I like it. E é uma boa razão. E portanto eu fiz isto porque gosto. Ou seja, estes textos são os textos de um chato que tem uma obsessão sobre uma matéria antes dessa matéria se tornar na sua profissão. E, portanto, aquilo que aqui está é, pronto, se quiserem eu posso percorrer os capítulos. O primeiro chama-se Sobre Isto e explica o que isto é. Explica, por exemplo, que começa por falar sobre a palavra humor. E eu acho que é importante começar por etimologia, porque como a sala está um bocado cheia, pode ser que as pessoas comecem a abandonar. Haja mais lugares para nos sentarmos. A etimologia da palavra humor é de facto fascinante, porque acontece o seguinte: os franceses tinham, se vocês consultarem hoje um dicionário de francês, coisa que recomendo que façam assim que chegarem a casa, ele tem a palavra humeur, H-U-M-E-U-R, aqui, humeur, tem a palavra humeur, e tem a palavra humour. Porquê? Porque a palavra viajou para a Inglaterra e voltou para a França. Nós temos o mesmo com a nossa palavra feitiço. A palavra feitiço, em português, viajou para a França. Os franceses transformaram na palavra fetiche. E hoje a gente usa a palavra fetiche, que é uma palavra francesa, que vem do nosso português feitiço, mas que significa uma coisa relativamente diferente, embora também feitiço. Quem tem um fetiche de pés, em princípio, é porque se sente enfeitiçado pelos pés. Mais difícil de compreender é o que a gente faz quando, por exemplo, chega a um parque e na cancela retira o ticket. Ora, ticket não faz nenhum sentido, porque ticket é a palavra inglesa ticket dita com sotaque francês por portugueses. E, portanto, é um completo aborto linguístico. Feita esta pequena digressão, a palavra humor, então o que acontece? A palavra humor significa, a palavra humor significa no dicionário francês, tem um significado que ainda hoje existe, que é o significado de secreção, fluido. Ainda hoje o humor, por exemplo, como é que se chama? Dos olhos, ou por exemplo na frase: durante o jogo de futsal, a virilha do Jorge segregou um humor abundante. É perfeitamente plausível essa frase. E, portanto, ainda tem esse sentido. Mas os ingleses pegaram na palavra inglesa humor, transformaram-na em humor, com O-U,
e deram-lhe o significado que a gente tem hoje, que é de coisa, digamos, coisa humorística, coisa cómica, coisa que dá vontade de rir. E depois os franceses foram à Inglaterra buscar aquela palavra. E é por isso que hoje, nos dicionários franceses, está lá a palavra humor e a palavra humour. No caso dos franceses, no nosso caso, a gente usa a palavra humor para as duas coisas, para secreção e para coisa cómica. Os franceses têm duas, têm humor para secreção e têm humour para coisa cómica. Não se preocupem, eu vou já acabar com esta versão etimológica. O que acontece? Eu falo aqui sobre isso, há uma pequena polémica, porque há autores ingleses que dizem que reivindicam que o humor é uma coisa especificamente inglesa, depois os franceses vêm, por exemplo, Voltaire escreveu um artigo bastante indignado na enciclopédia a dizer os ingleses têm uma mistério, mas não é, nós também temos graça, são coisas desse tipo. Mas, o que é curioso? Na Idade Média, imaginem que viajávamos no tempo, na Idade Média, alguém se apresentasse como humorista, se a palavra significava alguma coisa, em princípio, significava um especialista em endocrinologia. Era isso que significava. Por causa da teoria dos 4 humores. Isso também vem aqui porque um senhor, na verdade não é um senhor, essa teoria está, se a gente quiser lê-la, a gente vai a um livro chamado Enciclopédia, uma espécie de primeiro compêndio, não é estas que a gente tem na prateleira. Foi uma que o Santo Isidoro de Sevilha escreveu, e onde ele fala da chamada teoria humoral, que é uma teoria médica, hoje abandonada. A teoria dizia o seguinte: dizia que nós temos 4 humores, o sangue, a bilis negra e a fleuma. E uma pessoa saudável tem os 4 humores equilibrados, em harmonia. Uma pessoa doente tem um dos humores em excesso e os outros em déficit. Essa teoria, obviamente, foi abandonada, mas é curioso que as suas marcas persistem ainda hoje na nossa linguagem. Quando a gente diz que aquele tipo é uma pessoa sanguínea, ou ele tem um feitio bilioso, ou ele é melancólico. Melancólico porquê? Porque em grego, negro é melan e bilis é cole. Bilis negra é melancólico. E é por isso que quem tem um feitio melancólico eram as pessoas que tinham a bilis negra a mais. Ou então, por exemplo, uma pessoa que é fleumática. A gente ainda hoje diz isso, embora a teoria médica já ninguém siga, não é? Foi desacreditado. Outra coisa que explica nesse primeiro é por que razão é que isto se chama coisa que não edifica nem destrói. É por causa do livro do Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro, como o próprio título indica, que é narrado por um defunto. É um senhor que morre e é nessa condição, na condição de defunto, que ele relata a sua vida. O Machado de Assis diz: só que isto é a primeira vez, como defunto. Uma coisa é um autor morrer, isso já aconteceu. Agora, um morto ser autor, acho que é a primeira vez que acontece. E de facto faz qualquer coisa diferente, um morto estar a falar, porque o morto, estando morto, tem uma perspectiva diferente sobre isto. E eu acho que os humoristas são, num certo sentido, defuntos. No mesmo sentido em que têm uma distância, digamos, das coisas e do mundo, que é a mesma, mais ou menos, a que os mortos também estão. Se calhar mais para a frente explico o que é que quer dizer com isso. Mas então, a certa altura, o Machado diz assim, o Machado de Assis diz, aliás, o Brás Cubas diz isto sobre as suas memórias, diz ele: é uma obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais que passa tempo e menos que apostolado. É isso. Eu acho que eu estou convencido também que a disposição humorística não é dada a grandes feitos. E por isso parece-me que o humor é também uma coisa que não edifica nem destrói. Até porque uma pessoa, para estar convencida de que está habilitada a edificar ou mandatada para destruir, há uma espécie de pretensão nessas duas atitudes. E eu creio que a disposição humorística tem alguma aversão a essas pretensões. E além disso, há várias atitudes muito estimáveis entre a edificação e a destruição. E pronto, outra coisa, o sono, são para 16. Eu vou abreviar. Deixem-me lá ver, eu não vou falar do segundo, mas vou falar sobre o terceiro. Se calhar passamos assim, não fazemos só os ímpares ou assim. O terceiro chama-se, os capítulos chamam-se sempre sobre isto, sobre aquilo, sobre medo, por exemplo. E o terceiro chama-se sobre xixi e cocó. O xixi e cocó
é uma obsessão que humoristas partilham com crianças. Não é a única, mas é uma. A questão é, porquê? Porquê que a ideia das funções menos nobres do corpo humano, porquê que são tão atraentes no universo humorístico? No século XII, havia em Inglaterra um artista chamado Roland the Farter, que nós traduziríamos por Rolando o Flatulento, ou talvez Rolando o Peidão. O Sr. Roland the Farter, segundo Thomas Blount, que era um lexicógrafo antiquário, ele registrou que a remuneração do Roland the Farter era um pedaço de terra equivalente a 100 campos de futebol em Suffolk, no sudeste da Inglaterra. Porquê? Porque ele fala nos termos do contrato. Eu vou ler, não se preocupem, são 3 linhas. Os termos do contrato do Roland the Farter. Em troca daquelas terras, Roland devia levar a cabo, perante Sua Majestade o Rei, todos os anos, no dia de Natal, ao mesmo tempo e apenas uma vez, unum saltum, unum cifletum et unum petum. Ou seja, a execução simultânea de um salto, um assobio e um peido. Eu sinto que vocês estão a desdenhar da habilidade que eu propunha que experimentassem. Chegando a casa. Esta habilidade a gente encontra, por exemplo, no Rabelais, no Pantagruel. A certa altura, o parurgo fica muito contente após uma conversa e dá um salto, um assobio e um peido. Eu imagino que fosse. A maneira como eu imagino isto, até para valer 100 campos de futebol, é um entretenimento natalício. É no dia de Natal, ela apresenta-se à frente do rei. Eu imagino que é mortal à retaguarda, durante o qual ele subia por cima e subia por baixo. Obrigado, os meus 100 campos de futebol, se faz favor. Mas a questão porquê então? A pergunta subsiste, que é porquê esta atração pelas funções menos nobres do ser humano? Do corpo humano, digo. Por exemplo, o Rabelais, a certa altura, a mãe do Pantagruel tem uma refeição, está grávida e tem uma refeição, enfim, daquelas refeições pantagruélicas, lá está, em que envolve pipas de vinho e come bois inteiros, não sei o quê. E o Rabelais, e a certa altura, o Rabelais suspira: "Oh, la belle matière fécale", ou seja, que bela matéria fecal que estava dentro dela a gerar-se. E a questão é essa: quando a gente ri, por exemplo, de cocó, a gente, acho eu, não está a desdenhar do cocó, a gente está a celebrar o cocó. Por 2 razões. A primeira é porque está a celebrar a vida ela própria, o prazer da comida, a vibração da vida dentro de nós, aquilo que nos garante a subsistência e a nossa energia, o nosso motor. Não é? Segundo, porque o cocó é a melhor demonstração do seguinte contraste. O ser humano, é capaz do soneto e da digestão. A gente faz catedrais e faz cocó. Não há mais nenhum animal que consiga fazer isso. Deus não faz. Os animais só fazem cocó. E a questão é a seguinte: isto parece apontar no sentido de que o cocó é uma demonstração claríssima da nossa humanidade, por causa do contraste que faz com a nossa capacidade para fazer para feitos enormes. E por isso aconteceu um debate muito interessante no século IV. O debate era sobre a digestão de Jesus. Notem, isto é um debate que existiu mesmo a um nível eclesiástico bastante elevado. A pergunta é: será que Jesus Cristo defecou? E havia acusações de heresia mútuas, tanto das pessoas que diziam que sim, porque os outros diziam isso é uma heresia, é óbvio que Jesus Cristo não pode ter feito. E as pessoas que diziam que não, os outros diziam: isso é uma heresia, porque se ele é igual a nós, se ele foi feito carne,
como diz o São João, o verbo se fez carne, então ele é um ser humano e os seres humanos fazem isso. O debate opunha, por exemplo, Apolinário de Laodiceia, que dizia não, ele fez-se homem, mas era apesar de tudo diferente de nós. Santo Eustáquio de Antioquia dizia sim, nada do que é humano lhe será alheio, por isso se ele é verdadeiramente humano, só é verdadeiramente humano aquele que, enfim, faz cocó. E apareceu ainda, aliás, o Santo Eustáquio de Antioquia valia-se da anatomia aristotélica, porque Aristóteles dizia assim, a alma está ligada ao coração, sem coração não há alma. E o coração está ligado ao aparelho digestivo, porque é o aparelho digestivo que faz trabalhar o coração e é o coração que gera a alma. Ou seja, se só tem alma, quem faz cocó? E por isso ele dizia, se Jesus Cristo encarnou e tinha alma, a conclusão é lógica. Apareceu ainda Santa Epifânio de Salamina, que dizia, não, o que acontece é o seguinte, assim como Jesus Cristo tem uma alma humana, mas é incapaz de pecar, também tem sistema digestivo, mas não de fé. Portanto, ele tem, mas não o usa. O debate é fascinante, atenção, eu percebo que vocês estavam tão vezes mais como eu. Mas eu comprei vários volumes de estudos patrísticos sobre isto. Mas, no século XIV, uma beata dominicana chamada Margareta Erner, que tinha experiências místicas e sonhos espirituais, ela escreveu no seu diário que tinha aparecido em sonhos a seguinte informação: Nossa Senhora não teve de lidar com sujidade vinda do menino Jesus. Ou seja, não teve nunca de mudar a fala. É uma coisa, reparem, mais uma vez, houve gente que esteve a pensar nisto a um nível muito elevado. Portanto, é uma questão importante. Deixem-me lá ver. O Pedro mexia, não é? Ok. O capítulo 4 é sobre cozinhar bebés. Por uma razão, que é a seguinte. Em 1729, começou a circular na Irlanda um panfleto chamado uma proposta modesta para acabar com a fome na Irlanda e evitar que os filhos dos pobres sejam para eles um fardo. Era um panfleto anónimo, mas que as pessoas que o leram mais ou menos imediatamente detectaram que era escrito pelo Jonathan Swift. E então, é um panfleto conhecido hoje entre nós apenas com o título Uma Proposta Modesta, e que o panfleto é uma crítica à maneira como os ingleses estavam a matar a fome os irlandeses. O que o panfleto diz é, num estilo, num tom muito sério, mesmo muito sério, diz: eu falei com um amigo meu americano, uma pessoa muito sábia, e ele disse-me que tinha uma solução para acabar com a fome dos pobres na Irlanda. A solução é a seguinte: os pobres têm filhos. Até há 1 ano de idade, eles quase não gastam dinheiro com eles por causa amamentam os bebés. Ao fim de 1 ano, eles poderiam vendê-los aos ricos como petisco. Isso sugere algumas formas de cozinhar. Bebé de fricassé, bebé de... enfim, várias coisas. Uma coisa que eu sublinho como curiosa é que essa proposta, como é óbvio, completamente irónica, o texto não é nem sobre canibalismo, nem sobre cozinhar bebés, é uma crítica ao modo como os ingleses estavam a tratar a Irlanda e a matá-los à fome. Na altura, tanto quanto me é dado saber, passou sem... Aliás, até foi um êxito, foi editado várias vezes, o Jonathan Swift recebeu cartas de pessoas que mal o conheciam e que diziam: olha, queria convidar para vir cá a casa, a minha mulher acabou de ter um bebê, se calhar podíamos cozinhar e tal. Toda a gente entrou na brincadeira. Em 1986, acho que é esta a data, disso aí, o Peter O'Toole, na reinauguração de um teatro foi remodelado e foi reinaugurado, a plateia estava cheia de altos dignitários daquela cidade, e ele resolveu ler, ele disse: vou fazer um monólogo, e era a leitura da proposta modesta do Swift. E metade da plateia levantou-se e disse: isto é um escândalo, como é que é possível dizer uma coisa destas? E eu não quero precipitar-me para dizer que antigamente a gente percebia o que uma piada era,
e que nos tempos mais próximos a gente tem dificuldade em compreender a ironia e em perceber que um texto que aparentemente fala sobre cozinhar e comer bebés não é de tudo sobre isso. Mas uma pessoa fica tentada para concluir que de facto aconteceu qualquer coisa. Já vi que isto dos bebés vos indispôs. Acho que é a primeira aula de filosofia da linguagem do Fólio. Não, é pá, não existem pessoas ainda fogem mais depressa. Depois há um capítulo sobre moscas. Eu acho que há um parentesco muito flagrante entre humoristas e moscas. Por exemplo, o primeiro traço saliente é andarem sempre de volta do cocó, como o creio que foi, que já ficou claro. Serem irritantes, serem apesar de tudo inofensivos, mas despertarem a ira das pessoas. Reparem, nós enquanto sociedade tratamos as moscas, nós reservamos às moscas o mesmo tratamento que reservamos aos piores criminosos. É a morte por eletrocução. A gente entra numa tasca e está lá aquelas luzes roxas a matar um bicho e digamos, quer dizer, não faz assim tanto. Há uma história a propósito disso. Conta-se uma história que é o Chaplin um dia estão a filmar e a certa altura param as gravações porque está uma mosca no estúdio. E o Chaplin está doido a perseguir a mosca. E a certa altura a mosca depois ao pé do Chaplin e ele pega numa revista dobrada e deixa fugir a mosca. As pessoas disseram: o que é que aconteceu? Porquê que não mataste a mosca? E ele disse: era outra mosca. E a questão é, eu acho que era a mesma mosca. Ele não a matou por solidariedade profissional. Justamente por sermos mesmo muito parecidos. Deixem lá ver o que é que eu posso dizer mais sobre estes do primeiro fogo. Não consigo. Bom, vamos passar para o segundo. Até porque depois há perguntas e respostas, não é? É isso. Eu uma vez vos aborrecer sobre o que vocês não querem ouvir e passo a aborrecer-vos sobre o que vocês querem. Por exemplo, aqui neste segundo volume há um capítulo que se chama sobre Viagra espiritual. Viagra espiritual, evidentemente, não existe. Foi o nome que eu dei a um fenómeno estranho, que é, a certa altura, no século... não sei. A certa altura, dois teólogos alemães têm uma desavença bizarra. Um senhor chamado Wolfgang Capito escreveu um amigo dizendo que outro teólogo e padre chamado Johannes Oecolampadius celebrava a missa no dia da Páscoa. No dia da... como é que se chama? A missa de Páscoa, não é? A missa... o domingo de Páscoa. Celebrava de uma forma bizarra, diziam. Diz ao amigo, calcula que o Oecolampadius celebra a missa sem dizer coisas obscenas, sem fingir que se está a masturbar, sem... E a gente lê aquilo e pensa, o outro é que está mal, o outro é que... E porquê? Por causa de uma tradição chamada Risus Pascalis. O que aconteceu foi uma tradição que durou durante um bom período na Europa Central. Que era a seguinte, o dia de Páscoa é o dia mais importante para os cristãos, porque é o dia em que o Senhor ressuscita. É a prova de que sem a ressurreição não existe cristianismo. Aquilo é a prova de que, quer dizer, é o centro, não é? É o dia mais importante, é mais importante até do que o Natal. E, portanto, o que as pessoas esperam é que na missa de Páscoa as pessoas estejam a rejubilar. É júbilo que acontece naquele dia. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo já morreu há 2024 anos. Desculpa, nasceu há 2024 anos, morreu há, é fazer as contas. Se calhar a primeira vez que a Páscoa se celebrou, as pessoas rejubilaram. A segunda vez também, terceira. Passam 100 anos, passam 200, as pessoas, pronto, aquilo torna-se normal. Então o que é que eles acharam? Eles acharam que para que as pessoas estejam com a alegria que a data merece, era preciso fazê-las rir. E fazê-las rir de um modo bastante expansivo, para que a alegria delas fosse condizente com o momento, que é o momento da ressurreição do Senhor. E então, para fazer rir as pessoas, valia tudo. Há registros sobre anedotas porcas, imitação de sons de animais, coisas
Eu acho que há um deles diz o seguinte: como é que isto está? Está aqui. Desculpa. Reparem na tal carta. O Wolfgang Capito diz, muito desgostoso, diz ele: o Eco Lampários não compele os ouvintes a rirem descontroladamente enquanto anuncia Cristo, nem faz piadas com palavras obscenas, nem imitando alguém a masturbar-se, como um estrião, apresenta à vista de todas as coisas que os cônjuges costumam ocultar no seu quarto e que é apropriado fazer sem testemunhas. Portanto, ele lamentava que houvesse um padre que no altar, no dia da Páscoa, não simulasse o que os cônjuges fazem e que é apropriado fazer sem testemunhas. Porque era isso que, quando o padre fazia, dava vontade de rir à plateia. Há uma estratégia humorística muito conhecida, que é de virar as coisas ao contrário. O carnaval é isso. Os homens são mulheres, o ano passa a ser o senhor, é isso. Virar uma coisa de pernas para o ar é uma estratégia humorística. Por exemplo, o chapéu do Dom Quixote, aquele chapéu que tem assim uma aba com uma espécie de meia-lua, aquele chapéu, que é, para o Dom Quixote é o sagrado elmo de Mambrino, na verdade é uma bacia de barbeiro virada ao contrário. Por isso é que tem aquela meia-lua, porque é quando o barbeiro encosta aquilo ao pescoço do cliente e rapa a barba para dentro da bacia. Ele é uma bacia de latão. Para o Dom Quixote, vira-se ao contrário e é um elmo dourado que lhe garante a invencibilidade. E portanto, essa ideia de virar coisas ao contrário é uma. E como por exemplo, ter um padre a fazer essas coisas no altar é uma estratégia humorística. E naquele dia em que é suposto fazer isso, é o dia da maior inversão de todas, que é o dia em que uma pessoa que estava morta deixou de estar. Sinto que estamos a perder. Deixa-me lá ver. Vou acabar, que é para depois conversarmos sobre isto mais à vontade. Se calhar vou acabar, deixa-me lá ver. Vou acabar com uma coisa que gera bastante perplexidade também, que é a quantidade de vezes que o humor e a morte estão coincidem no mesmo espaço e no mesmo tempo. Não só aquela experiência que toda a gente já teve, que é ir a um funeral e haver sempre alguém que não aguenta e conta uma anedota ou diz uma coisa qualquer engraçada. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas podem dizer isso é inapropriado, e ao mesmo tempo a gente sente que é a coisa mais apropriada que há, porque nós estamos naquele ambiente e é difícil suportar aquele ambiente sem aquela ajuda, suportar a ideia de que não só o nosso amigo ou o nosso familiar está dentro daquela caixa e a gente nunca mais o vai ver, a ideia que isso sugere que é há de haver um dia em que somos nós que estamos dentro daquela caixa e ele estar a outros amigos a... Eu vim aqui para animar ouvidos, não é? Mas o que é surpreendente é a quantidade de vezes que, por exemplo, as pedras tumulares têm coisas divertidas. Há alguns exemplos. Há aqui um livro que se chama Of Corpse. Eu mesmo sobre isto culpo o Pedro Mexia. Há um livro que se chama Of Corpse, que é um trocadilho difícil de traduzir, quer dizer, em inglês há uma expressão que é of course, que significa claro, corpse significa cadáver. E nesse livro houve pessoas que tiveram a paciência de corrigir algumas palavras escritas em pedras tumulares, como por exemplo pardon me for not standing, ou seja, peço desculpa por não me levantar. Ou ainda, por exemplo, desculpa lá. Por exemplo, a senhora Helen Louise Jones, falecida em 1995 em Portland, a campa dela diz: isto não estava na minha agenda.
O Sr. William Scott Gibson morreu em 1977 em Lansdowne, Pensilvânia. Escreveu na sua pedra retangular: isto é realmente uma grande chatice. O Sr. Archie A. Arnold, falecido em 1982 em Allen County, Indiana, resolveu instalar um parquímetro de cada lado da sua pedra retangular. Como os parquímetros já estão expirados, ele já está a pagar multa. O Mel Blanc, um ator que fazia as vozes do Bugs Bunny, do Daffy Duck e do Porky Pig, a sua campa diz: "That's all, folks." O comediante britânico Spike Milligan escreveu na sua pedra tubular: "Eu bem vos disse que estava doente." O ator Jack Lemmon, a sua campa exibe apenas a frase escrita com o tipo de letra que costumamos ver nos créditos iniciais dos filmes, diz: "Jack Lemmon in." E pronto, isso é o pretexto para falar sobre a razão pela qual a gente faz isso, ou seja, sobre a razão pela qual a gente recorre tantas vezes no momento da morte a coisas como piadas, e ao facto disso de ser insuportável lidar com o assunto. Sempre que acontece uma tragédia, por exemplo, durante a pandemia, isso foi muito claro. Durante a pandemia, assim que a gente percebeu que havia uma pandemia e as pessoas estavam a ir para casa, não sei o quê, o Daniel Oliveira chegou ao nosso gabinete e disse: "O que é que a gente faz? A gente para o programa, esperamos que isto passe", disse ele, sem saber que iam há 2 anos a passar. Ou continuamos a fazer. O primeiro impulso é dizer assim: "Epá, é impossível fazer piadas com isto." Passado muito pouco tempo a gente diz: "É impossível lidar com isto sem recorrer a uma forma qualquer de fazer pouco da nossa incapacidade para lidar com o assunto." Não sei se lembram, mas aqueles momentos iniciais da pandemia em que a Organização Mundial de Saúde dizia assim: "O bicho fica nas superfícies, lavem tudo, limpem tudo, lavem tudo, a gente uva, todas as uvas, esfregar tudo, não sei o que, chega a casa, desce a roupa toda, põe a roupa já, ferva a roupa, vai tomar banho imediatamente." Passado 2 semanas, o bicho não fica nas superfícies. Afinal fica. Tudo isso, ou seja, pode parecer contra-intuitivo, mas é o contrário do que a gente se precipita para concluir, que é: bom, com isto não se brinca. Às vezes é o contrário, só com isto é que se brinca, não há outra coisa. Só com o que é importante, só com o que é duro, só com o que é difícil. Muito bem, pronto, acho que já chega, não é? Agora conversamos em vez de eu estar aqui a falar sobre isto e a lamentar porque eu mexi muito na minha vida. Calma, um de cada vez. Ninguém, não é? Não, está aqui o senhor, é para obrigadíssimo, sabe que é preciso coragem, para ser o primeiro, sabe? Mas o senhor, ninguém lhe chegou ao microfone. Há um microfone ou não? Não. Que força! Se calhar eu até posso repetir para toda a sala, diga. Na verdade são 2 perguntas. A primeira é se é relacionado com o humor, se podemos fazer humor, se é da opinião, se podemos fazer humor com tudo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, de acordo com os exemplos que deu, os últimos exemplos que deu, se os anglo-saxónicos têm mais humor que os portugueses. Muito bem, muito obrigado. Obrigado as perguntas são: se podemos rir de tudo e se os anglo-saxónicos têm mais humor do que os portugueses. Eu remeto o meu amigo para abra o segundo volume, se faz favor, na página 41. A página 41 é um capítulo chamado Sobre rir de tudo e rir de nada. A minha posição é a seguinte:
há um bispo do século IV que é o São Basílio. O São Basílio diz o seguinte: não se pode rir de nada. Não se pode rir de nada. A Terra não é um sítio apropriado para rir. Ele diz, ele, por exemplo, recorre a São João Crisóstomo, que terá sido o primeiro a notar que Jesus Cristo, na Bíblia, chora 2 vezes, quando Lázaro morre e quando vê Jerusalém, e não ri nenhuma. Isso, juntamente com outras coisas da Bíblia, indica que se o nosso modelo de ser humano não ri nunca, talvez a gente deva seguir esse exemplo. Claro que hoje em dia, por exemplo, há vários outros teólogos que lhe dirão ao contrário. Aliás, o Papa no outro dia convidou humoristas de todo o mundo para irem à sua presença e disse-lhes, eu estava lá e por isso sou testemunho. Ele disse, podemos rir de Deus? Sim, disse o Papa. Atenção, eu olhei à volta, e quando chegámos eu estava lá humoristas brasileiros e estava o Fábio Pochá e ele disse, o que achas que é isto? E eu disse, lá, há 200 anos era para descostar a cabeça. Agora, hoje, não sei. Pode ser, sabe, ver se me cheira a queimar, ver se alguém começou uma fogueira ou assim. Fui sempre com cuidado, sentamos lá e nisto o Papa diz essa frase: podemos rir de Deus? Sim. Eu pensei, eu duvido, quer dizer, se alguém já disse esta frase alguma vez neste sítio, não sei o que é que lhe aconteceu, mas não deve ter sido uma coisa saudável. Mas tenho a certeza de uma coisa, eu acho que nunca houve um Papa que tenha dito isso. Nunca houve. Bom, São Basílio tem uma ideia muito diferente. Rir, não. De nada, de coisa nenhuma. Há uma personagem do Diderot, que é o Jacques, o fatalista, que a certa altura ele suspira e diz assim para o ano: quem me dera rir de tudo. E o ano diz assim, mas porquê? E ele diz, porque isso... Tenho isso aqui escrito, porque é que eu estou a inventar? Desculpa. Vou lá 10 minutos a descobrir o que estou a estudar de tudo. Se eu tivesse conseguido. E diz o ano, para que te serviria? E diz ele, para me livrar de preocupações, para não ter necessidade de mais nada, para me tornar perfeito senhor de mim mesmo, para sentir tão bem a cabeça encostada a um marco à esquina da rua como num bom travesseiro. É como eu sou às vezes, mas o diabo é que não dura muito. E é isso. Eu acho que a mesma razão pela qual o São Basílio de Cesareia diz que não devemos rir de nada é a mesma pela qual o Jacques o fatalista ambiciona rir de tudo. É para viver naquela espécie de liberdade absoluta em que as coisas são mais fáceis de suportar. E eu tenho a impressão que não há mais do que estas 2 posições. Ou a gente diz, sim, podemos rir de tudo, ou a gente diz, não se pode rir de nada. Eu acho que não há um meio termo pelo seguinte: assim que a gente abre uma exceção, acabou. Se a gente pode decidir aqui hoje, a gente pode dizer assim, bom, se calhar não se poder rir de nada é demasiado radical, até porque já todos infringimos isso hoje aqui. Mas vamos dizer, vamos aqui uma posição, no meio termo, vamos identificar 2 ou 3 coisas sobre as quais de facto não se pode. Por exemplo, Deus é a primeira, se calhar, o sagrado, ok, o sagrado. Mas Deus não pode ser só o nosso, não é? Tem de ser todos. E em princípio isso inclui Neptuno e etc. Mais, o que é que há mais? Se calhar, se as pessoas que são crentes têm direito a ter essa área resguardada, outras que não são, mas também prezam muito determinadas coisas que para elas são sagradas, dizem, bom, para mim é isto, e por isso juntamos o Benfica, juntamos a nossa mãe, o Presidente da República, a bandeira nacional, o hino, o nosso país, o ping-pong para quem é praticante da modalidade, e assim sucessivamente. E não há maneira de parar, porque há sempre qualquer coisa que é sagrada para alguém. Quer dizer, uma vez, na altura em que o Sócrates estava a tentar convencer-nos que o Magalhães era a salvação deste país, como o Magalhães era o Messias, os meus amigos e eu fizemos uma espécie de Eucaristia com o Magalhães. Eu era o padre, atrás estava o Magalhães na cruz, eu estava, em vez de ler a Bíblia, eu estava a ler o livro de instruções da JP Saccoto. Os fiéis vinham ter comigo, eu dava-lhes o disco de instalação na boca, para o CD, não é?
Enfim, no dia seguinte, como é óbvio, o porta-voz da Conferência Episcopal disse: não se faz isso. Era uma declaração escrita, mas estava escrita assim. E depois dizia o seguinte: uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é com a Eucaristia. E eu na altura lembro-me de pensar: epá, eu adorava ver um programa de 25 minutos bom, só piadas sobre as ondas do mar. Mas eu garanto-vos o seguinte: no dia seguinte, o canal que emitisse esse programa ia receber cartas e telefonemas e e-mails indignados de pescadores, biólogos marinhos, toda a gente para quem o mar, surfistas, toda a gente para quem o mar seja sagrado, ia dizer: olha, estava a jogar com Jesus Cristo, agora é assim. E portanto, a questão é essa. Há aqui um outro capítulo chamado sobre bater em humoristas. Chama-se o capítulo. E começa com o seguinte, começa com uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem. Quando o Dario Fo ganhou o Prémio Nobel da Literatura, ele começou o seu discurso de agradecimento lembrando uma lei antiga que dizia o seguinte. É o primeiro. Exatamente. E até dificuldade em encontrar no nome aqui. Portanto, o que aconteceu foi o seguinte. O Dario Fo ganhou o Nobel em 97, um ano antes do Saramago. E lá, agradecendo o prémio, proferiu um discurso chamado Contra Jogulatórias Obloquentes. Significa contra gracejadores maldicentes. É o nome de uma lei de Frederico II, publicada em 1821. A lei em questão, diz o Dario Fo, nesse dia, permitia a todos e quaisquer cidadãos insultar, espancar ou até, se estivessem nessa disposição, matar os gracejadores sem correrem o risco de serem levados a julgamento e condenados. E o Dario Fo terminava o parágrafo dizendo: apresso-me a garantir-vos que esta lei já não está em vigor, pelo que posso prosseguir em segurança. É uma lei de 1221, mas 800 anos depois, nós assistimos todos, quem viu a cerimónia dos Oscars, viu uma pessoa que chega, diz uma piada sobre uma pessoa que está na primeira fila, o marido levanta-se e dá-lhe e agride-o. Quando isso aconteceu, no dia seguinte, eu recebi 3 ou 4 e-mails de jornalistas, vários jornais, e todos os e-mails perguntavam o seguinte: será que o Chris Rock, que foi o tipo que foi agredido, passou os limites? Uma das perguntas dizia mesmo: é certo que o Will Smith poderá ter-se excedido, mas eu disse: mas é uma possibilidade teórica. Ele cometeu um crime que está lá escrito, é agredir outra pessoa, não se pode fazer. Portanto, 800 anos depois desta lei, realmente já não está em vigor, mas continua a haver pessoas a achar que a palavras, a uma piada, se pode responder agredindo. O Pedro Mexia, que hoje não está cá, não sei se é isso, uma vez disse, uma senhora deu-lhe um recado para mim. Que foi uma senhora que ele conheceu no café e a senhora disse: eu preferia apanhar pancada do que fazer um pouco de mim. Esta senhora nunca levou uma galheta. Ela nunca apanhou. Ainda bem, ouçam, ainda bem. Mas é que as pessoas normalmente têm a seguinte inclinação para pensar que o dano físico enche e passa, mas o dano psicológico persiste. O problema é que o dano físico também é dano psicológico. O Chris Rock nunca mais na vida vai esquecer como foi uma palmada à frente de milhões de pessoas. Nunca. Quando fomos ao Papa, o Chris Rock estava nesta cadeira. Estava na cadeira ao meu lado. Porque eu tive uma cunha para me sentar. Eu percebi. Aquilo era assim. Repara, já agora. Desculpa lá, eu vou responder a sua pergunta. Aquilo era. Na primeira fila estavam eclesiásticos. Eu estava ali, não está aquela senhora. Na segunda fila estava o Chris Rock, eu, o Stephen Colbert, o Jimmy Fallon, a Whoopi Goldberg, e eu
Só não estranhei por uma razão. É que eu, na véspera, tinha jantado com o padre Tolentino e com o padre Miguel, que é um jovem ajudante do padre Tolentino, um jovem padre de Guimarães, que me disse assim: fui eu que distribuí os lugares. A seguir acrescentou: eu sou bem da fã do Gato Fedorento. E depois disse: optei por pôr os mais conhecidos cá à Portanto, para o padre Miguel, os mais conhecidos são Conan O'Brien, Stephen Colbert, Chris Rock, Ricardo Araújo Pereira. É por isso que naquela fotografia que saiu na capa do New York Times são estes conhecidos que lá estão na primeira fila. Portanto, isto para dizer, para resposta à primeira pergunta é: eu acho que não há nenhum limite, nenhuma. A segunda, não tenho a certeza, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente dizer qual é o povo mais engraçado, porque a gente. É difícil dizer isso. É óbvio que há uma maior proeminência de humoristas ingleses e americanos, assim como há uma maior proeminência de escritores ingleses e americanos e de músicos ingleses e americanos, por várias razões que têm a ver com uma espécie de supremacia cultural. Mas, quer dizer, o povo português não tem razão de queixa. Antes pelo contrário. Eu, no outro dia, a minha avó era de Viana do Castelo. Eu sempre que a doutora Manuela Ferreira, isto não tem a ver com o quando a doutora Manuela Ferreira vem ao nosso programa, é sempre um êxito. Sempre um êxito. Não sei porquê os portugueses juntam-se para ver aquilo. É sempre um recorde da audiência. Eu já mandei uma mensagem a dizer assim: doutora, quer dizer, parece-me que é óbvio que somos a maior dupla cómica desde o Buxista. Acho que assim somos nós. E isso tem a ver com a maneira como ela responde às minhas provocações. Por exemplo, da última vez era uma coisa do género. Era uma coisa do género do PSD. Ela é do PSD, toda a gente sabe, não é? Mas do PSD, os reformados estão zangados com o PSD. E portanto, a dúvida era se ela tinha votado no PSD. Era uma coisa que estava mais bem feita do que isto. E ela responde de forma completamente séria. Ela diz assim: primeiro, não sei porque é que se precipitou para concluir que eu sou reformado. Repare, no outro dia estava. A gente encontra isso, por exemplo, no outro dia estava no Porto. Chego do hotel e estava uma senhora cá em baixo. Uma senhora também de uma certa idade, que ia com. Sabe quando as senhoras de uma certa idade vão à praça e levam um troleizinho para meter as hortaliças lá dentro, não sei o quê? Era isso que a senhora lá vinha com o trolei das hortaliças. Eu deixo. Estamos os dois na rua, ela olha para mim e diz assim: você não tem nada de estar aqui. Repara, é uma frase hostil. Se eu não soubesse que ela está a brincar, ela estava. Eu disse: pois não, eu sou lá de Lisboa, não é? Exatamente. E isso, eu acho que isso é possível encontrar isso com muita frequência entre nós, quer dizer, nós acho que temos essa inclinação. Não somos um povo, apesar do fado e tal, acho que é possível dizer que também somos um povo que está ali à altura da anglo-saxão. Desculpa lá, eu sinto que há 2 meses a responder esta pergunta. Há mais algo? Vou tentar falar algo. Sim. Sou brasileiro. Sabe que os portugueses não são assim tão burros, não é? Eu sou de lá, como nós, mas não é. Fiquei curioso para saber o que vai estar escrito no túmulo do Ricardo. O que vai estar escrito onde? No meu túmulo, meu Deus! Eu acho que vou pôr. Espero que isto seja provisório.
Quando eu escrevo semanalmente, já há alguns anos, já, na Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, do Hemisfério Sul, até da América Latina toda. E eu, para lá, escrevo sobre coisas que, enfim, eu sei, conheço o povo português, digamos assim, uma vez que sou português também, eu conheço as nossas referências, tenho as nossas referências. No Brasil, não tanto. Por exemplo, são coisas tão simples como, por exemplo, na minha infância, eu sei que as pessoas da minha geração, e até mais velhas, sabem o que é o Verão Azul, que é uma série que a gente viu. No Brasil, eu não sei qual é o equivalente a isso. Não interessa. É só para dizer que no Brasil, para o Brasil, eu escrevo coisas que qualquer ser humano não entenda. Ou então, que falantes de português entendam. Mesmo quando às vezes o nosso português é diferente, isso também é um pretexto humorístico. E eu sei, é uma coisa com que eu jogo bastante, é o facto de, por exemplo, sempre que eu faço aquele espetáculo com o Gregório do Vivier, sempre que nós nos encontramos no mesmo continente, a gente junta-se e faz um espetáculo sobre as nossas diferenças linguísticas. E no Brasil eu sinto que há um embaraço, que é, as pessoas estão na plateia, os brasileiros estão na plateia a rezar Deus queira que ele não saiba das anedotas de português. Porque é desagradável, ou pode-se ofender, e então sou eu que ponho isso em cima da mesa. Eu digo, não pensem que eu não sei. E mais, reparem, as anedotas de português que têm como objetivo demonstrar que nós somos burros. Na verdade não é isso que demonstram. Demonstram que nós temos um tipo diferente de inteligência. Como quase sempre essas anedotas demonstram sobre nós, sobre os polacos, sobre seja quem for. Por exemplo, vou usar um exemplo. Há uma anedota dos brasileiros que contam sobre nós que é a seguinte. Naquele dia em que se estão a juntar, a preparar para punir a mulher adulta apedrejando-a, Jesus Cristo interfere e diz: quem nunca errou, que atira a primeira pedra. E o português pega numa pedra e acerta mesmo a testa da senhora. E Jesus Cristo diz: tu nunca erraste? E o português diz: a esta distância não. Ora, quem tem razão aqui? Errar significa ou não significa? Se o Messias quer ser compreendido, tem que ser mais específico. É uma interpretação perfeitamente plausível daquelas palavras. Pelo amor de Deus. Temos mais questões. Sim, está ali. Eu tenho um microfone, não, está aqui. Este senhor é tão bem, isso não é? Não tenho tanta coragem para gritar, portanto. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: qual é a sua primeira memória de humor que tem na sua vida? E a segunda é se acha que é importante para o humor e para a pessoa ter um sentido de humor o conhecimento da palavra, uma vez que é aí que se baseia muito também. Sim. Sim, sobre isso, eu não. A minha profissão é escrever os textos. O facto de eu aparecer em público a dizê-los é um acidente. Lá está, na dupla acessão de acaso e de desastre. Eu faço isto porque a nossa sociedade está organizada de um modo em que se paga menos a quem escreve do que a quem apresenta. E portanto eu escrevi e apresento. Mas de facto, as palavras são. Eu não sei, eu tenho dificuldade com a interpretação, não nasci para isso. Aquilo que eu me dedico, em que eu me concentro, é nas palavras. E portanto, outros humoristas terão outra. Por exemplo, o Chaplin fazia filmes mudos e por isso, antes de fazer filmes sonoros, fazia filmes mudos e por isso não tinha grandes recursos, de grande maneira de recorrer a palavras, não é?
No meu caso, eu só sei fazer isto. Repare, eu sempre que... Se eu quero convencer uma pessoa de que gosto dela, eu recorro mais facilmente a palavras do que a gestos. Até porque eu gosto mais das... Por exemplo, eu gosto mais da palavra beijo do que de beijo. Quer dizer, quase sempre. Mas sim, mas eu recorro... É isso, deu-me para aí. Repare, eu acho que escrevi sobre isso aqui neste outro livro. Já agora deixem-me ver se eu consigo ler isso. Deixem-me lá ver. É aqui, não sei o que isso está aqui. Já agora vamos ver se respondo isto. Deixa-me lá ver. É um texto que eu escrevi para o Brasil, lá está, que se chama Amor e Batatas. Chama-se Amor e Batatas. Os poetas têm falado muito sobre amor, pouco sobre batatas e nada sobre a relação entre o amor e as batatas. É muito triste que tenha de ser eu a preencher as lacunas que a grande literatura vai deixando. Talvez o problema seja meu. Na minha vida, o amor manifestou-se menos sob a forma de grandes gestos e mais sob a forma de batatas. Os poetas cantam beijos loucos, gritos roucos, lágrimas, ânsias, despedidas, traições, ausências, mas às batatas não dedicam nem um epigrama. É o seguinte, quando eu era pequeno, a minha avó fazia o almoço muito antes da hora, para que nada faltasse. Ela não tinha uma inclinação natural para beijar ou abraçar, mas fazia outras coisas. Quando a carrinha da escola me vinha buscar, ela ficava a olhar à janela até eu dar a curva. E à tarde, quando a carrinha me trazia, ela já estava na mesma janela à espera. Eu tinha 6 ou 7 anos e ficava com a sensação de que ela ficara ali o dia todo, com a vida suspensa. Hoje sou adulto e a razão diz-me que não era assim, mas o coração continua a não ter a certeza. Ao fim de semana, muito antes da hora do almoço, ela fritava batatas, punha num prato e depois cobria com a tampa de uma panela. O vapor condensava-se no interior da tampa e depois a umidade chovia sobre as batatas. Por isso as batatas ficavam moles. Em casa da minha avó, nunca comi batatas que não fossem moles. Quando hoje me ponho no prato de batatas estaladiças, eu penso, esta pessoa sabe fritar batatas. Mas ela não me ama. Ela fez as batatas com aquela antecedência. Arriscou que as batatas não estivessem prontas quando eu quisesse almoçar. Batatas estaladiças, fica o leitor avisado, são cruéis. Têm arestas aguçadas que ferem o céu da boca e estão muito conscientes do seu próprio mérito, reluzentes de óleo. As batatas moles, tubérculos humildes e meigos, suportam com paciência a aflição amorosa que os tornou moles, e a sua indolência morna tranquiliza quem estiver nervoso. Penso muitas vezes naquele momento no fim do Citizen Kane em que ele, mesmo antes de morrer, diz Rosebud, o nome do terremoto que tinha quando era criança. Eu muito provavelmente direi batatas moles. Não era este que eu pensava, mas este ilustra o facto de ser possível manifestar amor de outra maneira, que não seja só com beijos e tal. A minha avó fazia cozinhar. Eu digo outras coisas. Qual era a outra pergunta? Já me lembro. A primeira memória humorística. Eu tenho a impressão que... Atenção, eu não sei o que é que disse. Mas foi em casa da minha avó, esta mesma avó, foi em casa da minha avó. Eu não sei o que é que disse. Mas sei que foi que teve graça e teve bastante, porque ela pegou-me por um braço. Eu era muito pequeno, não é? E ela pegou-me por um braço e eu, pronto, ela pega uma criança e eu estou assim, tipo, a andar à roda. Cada vez que o meu rabo passava por ela dava-me com o chinelo lá. Tenho mais memória do que levar com o chinelo. Adorava saber o que eu disse. Mas que fez efeito fixe. Está estudado o cocó, o xixi e as moscas. Sim. A que se vai dedicar na próxima temporada. Muito bem. Vou-me dedicar, deixa lá ver. Ora bem. Primeiro vou começar com... Vou começar com o riso das mulheres, porque acontece, são várias coisas no mundo. Primeiro, há um texto do Christopher Hitchens
chamado Porquê que as mulheres não têm graça? Em que ele exprime uma tese que é mais ou menos a seguinte: porque não precisam. Ele diz: o riso é um instrumento de sedução. As mulheres têm outros melhores e, portanto, não precisam dele. Portanto, começo a falar sobre esse texto, depois vou para o facto de haver uma espécie de mito urbano no início do século XX, quando começou o cinema, que dizia: cuidado, senhoras, não vão ver este filme porque podem morrer a rir. As mulheres eram demasiado frágeis para rir. E há outra coisa contemporânea que me fascina, que é, no outro dia, o Donald Trump disse que a Kamala, ele vai ser uma alcunha desagradável para os adversários. E para a Hillary, a vigarista Hillary, para o Biden é o Sleepy Joe e Crooked Joe, e ela é Laughing Kamala. Ele chama-lhe, ele aponta-lhe o facto de ela estar sempre a rir, ele diz: crazy person. Passado 15 dias, o Putin disse: aquela senhora está sempre a rir, a americana, não é? E há 3 sextas-feiras, o Santana Lopes escreveu no Correio da Manhã: ela está sempre a rir, pá. E há aqui um padrão de irritação com a pensar nisso. Também há outros textos que eu escrevi chamado A Diferença entre o Jerry Lewis e o Jerry Lee Lewis. Porque o Jerry Lewis era um humorista, o Jerry Lee Lewis era um músico. E a diferença parece, no caso deles os dois, é só o Lee. Só que eu acho que há diferenças grandes entre a literatura entre o humor e a música. E era isso que eu queria explorar. Também vou falar sobre humor e medicina. Vou convidar o meu amigo Manuel Neves, que é médico, para falar sobre várias coisas a propósito disso. Uma é a quantidade de piadas que há sobre médicos ao longo da história. Até por causa daquilo que eu vos disse há pouco sobre eles estarem a palpar terreno. Houve um tempo em que eles achavam que uma coisa ótima era pôr-nos sanguessugas para... Lá está. Hoje em dia o Molière fartou-se de fazer pouco isso. Portanto, há piadas sobre médicos. O Bocage tem imensas também sobre médicos. Aquela coisa clássica de este senhor está ótimo, depois foi ao médico e ficou doente. Mas também as piadas que os médicos fazem lá dentro para aguentarem aquilo, para aguentarem os problemas da profissão médica, né? O confronto com a doença, a morte, enfim, tudo isso. E às vezes até em relação aos pacientes, às vezes para animar os pacientes. Há aqui alguma coisa dos doutores palhaços e tal, que vão animar as pessoas, assim. O meu amigo Manuel Neves, que eu convidei para ir lá falar, ele é médico na Fundação Champalimau. E ele é médico hematologista, é médico do sangue. E um dia ele estava... Foi em 2013. O Dr. Manuel Neves tem a mesma doença que eu. E quando o Benfica perdeu tudo, ele ficou também transtornado. E ele diz que percebeu que tinha de avançar com a vida dele quando ele tinha 2 pacientes muito debilitados, estavam ambos lado a lado a fazer quimioterapia, e um olhou para o outro e disse: o Dr. Manel está todo fodido. Ele foi-se fechar no seu gabinete a rir e a pensar: eu não posso ser alvo da pena de os meus doentes, porque o Benfica perdeu o campeonato da Taça de Portugal na Liga Europa no espaço de 15 dias. Enfim. E vai ser, é isso. Agora não me ocorre mais, mas será sobre isso. É isso que vamos fechar. Muito obrigado. Desculpa lá, eu